Alô, meus amigos, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Tenho muita fé em Deus que sim, viu? Pois é, hoje, quinta-feira, dia 28 de maio de 2026, nesse momento são 3 horas e 42 minutos da tarde e comigo tudo bem, né? Também com a graça de Deus, né? A família também, tudo bem, com a graça de Deus, tudo se encaminhando, né? E passando tradicionalmente por aqui para comentar com vocês assuntos da semana passada para cá, de política e assuntos gerais que me chamaram a atenção. Primeiramente comentando sobre política, no dia 22 de maio, uma notícia que me chamou bastante atenção e a atenção de todos nós é o seguinte: o pedido da defesa do Daniel Vorcaro para ir pro presídio da Papudinha, conhecido como Papudinha, né? Provavelmente deve ser pela estrutura que há por lá, né? No mesmo dia 22 eu li uma notícia que eu fiquei triste, também a respeito da política e tratando-se da família Vorcaro. O pai do Daniel Vorcaro, né, o seu Henrique Vorcaro, surtou na prisão. Eu li com muita tristeza essa notícia, né? Deus conforte e acalme o coração dele, do Daniel Vorcaro, né? Porque são notícias que chamam a atenção, né? Independente do que tenha acontecido, a gente não deve torcer, né, para o mal das pessoas. Eu li essa notícia e fiquei muito penalizado, sinceramente. No dia 22 de maio também, uma notícia que eu achei excelente. Justiça da Itália anula extradição de Carla Zambelli, né? Com a graça de Deus, ela saiu da prisão. Torço muito por ela. Não é de hoje que eu comento isso aqui nesse canal. Para mim, a Carla Zambelli é uma perseguida política, principalmente do governo brasileiro, né? E a gente sabe que esse governo brasileiro tentou humilhar ela, mas felizmente não conseguiram, né? E comentar sobre esse assunto que Deus é Deus o tempo todo, né? Deus é Deus o tempo inteiro. Pois bem, um outro assunto também que me chamou a atenção de política. Li na matéria na internet do jornal o Globo, notícia do dia 16 de maio desse ano. Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu 6 dos 8 adolescentes investigados por terem violentado uma menina de 12 anos na região de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Notícia que pouco foi dita. Deveriam ter divulgado mais essa notícia, entendeu? É por isso que eu digo, sou favorável à redução da maioridade penal para 14 anos. Eu acho que o Brasil, se seguisse o exemplo da Argentina e fizesse isso, seria um gol de placa. Enfim, no dia 23 de maio, uma outra notícia também que chamou a atenção do mundo todo. Um homem atirou em direção à Casa Branca, sede do poder americano lá nos Estados Unidos. Felizmente ninguém se feriu, né? E é o que eu digo sempre aqui, reforço, estimo força ao Donald Trump. Sabemos que o sistema age de forma covarde e traiçoeira. Estejamos atentos. Deus abençoe o Donald Trump e o governo dele lá e que o apoio dele permaneça sempre grandioso e em evidência. Merece. Uma outra notícia que eu li dia 25 que eu achei legal, também achei uma boa. Seleção do Irã vai se hospedar no México durante a Copa. Excelente decisão. É uma decisão cômoda, é uma decisão sensata e que evita qualquer aborrecimento, evita qualquer desentendimento ou situação constrangedora entre o Irã ou os Estados Unidos, né?
Foi uma excelente ideia, bom planejamento. O México é um país maravilhoso e tem uma presidente maravilhosa também, Dona Cláudia Sheinbaum. Ela, a família dela, o governo dela, os pares dela, pessoas maravilhosas. Deus abençoe. No dia 26 de maio, uma notícia que eu achei fantástico. Adorei essa notícia. Andrei Sanches é expulso do Corinthians após votação. Por quê? Ele usou o cartão corporativo do clube para uso pessoal. Eu nunca levei fé nesse Andrei Sanches. Nunca. Entendeu? Enfim, só confirmou o que eu já presumia da pessoa dele. Entendeu? Enfim. É uma excelente decisão. Então, de parabéns. Pois bem, um outro assunto de política também que me chamou a atenção foi o seguinte. Política, assuntos gerais, né? Pois bem, é o seguinte. Pesquisadores da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, estão desenvolvendo a Calix Coca, uma vacina que apaga o efeito do crack e da cocaína. A substância cria um escudo no sangue que impede a droga de chegar ao cérebro, desligando o vício. Que maravilha, né? A ciência sempre salvando e fazendo a diferença positiva na vida das pessoas. Deus abençoe esse projeto, que dê certo, que faça a diferença positiva, principalmente a quem caiu em desgraça. Eu até evito falar essa palavra terrível, mas quem infelizmente tropeçou nesse mal, que é o uso das drogas. Na hora, quando eu li essa notícia, eu me lembrei daquele povo maravilhoso, que são sofredores, que tropeçaram no vício da droga, lá naquela região de São Paulo, conhecida como Cracolândia, né? Quer dizer, eu fiquei feliz com essa notícia, porque é um mecanismo, através da medicina, para conseguirmos resolver esse problema, essa questão grave, entendeu? Dos usuários de droga. Ou seja, a internação compulsória não será mais necessária, porque era um grande debate esse tema. Internação compulsória, sim ou não? Quer dizer, isso causava um grande debate. Felizmente, com uma notícia maravilhosa dessa, a gente já começa a anular essa opção, né, da internação compulsória dos usuários. E o problema da Cracolândia é um problema histórico. A última notícia que eu li sobre a região e sobre esse tema foi em 2023, mais ou menos. Eu vi na Jovem Pan comentando sobre isso, que na época a Cracolândia era tão evidente que acabava desvalorizando os imóveis e comércios, né, lá da região. Enfim, Deus abençoe que esse projeto vá adiante, seja um sucesso cada vez mais e sempre, e faça a diferença positiva em São Paulo, em Minas e no país todo, porque é um problema nacional, né? Essa questão das drogas é um problema sério, né? E que acaba não só afetando o Brasil, né, mas o mundo, né? Enfim, Deus é Deus o tempo inteiro, né? Um outro assunto da semana passada para cá também que me chamou a atenção. O encontro do Flávio Bolsonaro e do queridíssimo Donald Trump. Excelente o encontro, excelente, né? Reforça ainda mais a parceria do Brasil com os Estados Unidos, né? Muito bacana, gostei do que eu vi, imagens interessantes. Discurso do Flávio na Casa Branca achei excelente, que ele conversou com o Trump para o PCC e o CV entrar naquela lista de grupos terroristas. Ele só esqueceu de comentar um grupo deletério também, a milícia. A milícia é um grupo deletério também, né? Podemos dizer que são terroristas também, que fica perturbando o povo, indo de casa em casa, cobrando
dinheiro do povo por uma tal taxa de segurança, que a gente sabe que segurança não existe nenhuma. Né? Nossa segurança vem de Deus. Enfim, ele só esqueceu disso, de adicionar nesse grupo deletério também a milícia. Enfim, vamos observando. Uma outra notícia também que me chamou a atenção. Dia 26 de maio desse ano, Rio Previdência investiu 80 bilhões de reais no Banco Master, um dia após Cláudio Castro ir à degustação de uísque milionária paga por Daniel Vorcaro em Nova York, segundo a Polícia Federal. O evento custou US$ 1 bilhão e, de acordo com a Polícia Federal, 3,7 bilhões de reais já foram identificados do Rio Previdência que foram investidos no Banco Master, né? E o contato do Cláudio Castro com o Daniel Vorcaro ocorreu-se em maior evidência entre maio de 2023 a maio de 2024. É aquilo, né? Eu sigo na torcida para que não tenha passado apenas de investimento de uma instituição do Estado do Rio com uma instituição bancária, né? E sigo de verdade na torcida para que seja apenas investimento, né? Mútuo, tanto do banco quanto da gestão do Estado à época, né? E que não tenha ocorrido nenhuma corrupção, né? Deus abençoe. Enfim, vamos observando. Uma notícia de ontem, também que me chamou a atenção, uma notícia maravilhosa, o fim da escala de trabalho 6x1. A votação ficou da seguinte maneira: na comissão preliminar, 44 parlamentares, deputados federais, foram favoráveis ao fim da escala 6x1. 4 foram contra. Depois a votação passou de uma forma geral em 2 turnos. No primeiro turno ficou 472 votos favoráveis ao fim da escala e 22 votos contra. No segundo turno, 461 votos foram a favor, 19 contrários e 33 ausentes. Deus abençoe esse projeto da nova escala 5x2. Eu acho que vai fazer a diferença positiva na vida das pessoas. E eu falo com propriedade porque eu já trabalhei muitos anos de carteira assinada e a minha vida quase toda de trabalho de carteira assinada foi nesse regime da escala 6x1. É muito cansativo, seja a missão qual for. Então eu acho que quem é contra o fim da escala 6x1, a gente tem que investigar o histórico de trabalho daquela pessoa. Se ela já trabalhou pesado em alguma coisa, 6 dias para descansar um dia na semana e um domingo no mês. Enfim, uma parte da direita brasileira tentou propor a escala 4x3. Trabalhador trabalhar 4 dias e folgar 3. Eu acho que isso nunca ia para frente. Não tem lógica isso. É aquilo que eu comentei no último vídeo, dos extremos. Não podemos agir com extremos, nem para um lado nem para o outro. É preciso que haja-se equilíbrio, temperança, isonomia, igualdade, para não ficar pesado para ninguém. Entendeu? Enfim. Felizmente, esse projeto do 5x2 vai para frente. Adorei o que falaram a respeito do domingo. O trabalhador vai ter, no mínimo, 2 domingos. Excelente, é ótimo, é justíssimo. Entendeu? Eu não sou contra o empregador, mas tem muita empresa que não gosta de ver o funcionário folgar dia de domingo. O que há? Que preconceito é esse? Isso tem que mudar. Isso tem que mudar, com toda razão. Enfim. Eu estava lendo uma notícia sobre esse assunto e tinha um ponto interessantíssimo. Eu anotei. Jornada de trabalho reduzirá das 44 horas semanais para 40 horas semanais. Em até 14 meses,
haverá a mudança e permitirá o fim da escala 6x1. A mudança será em 2 etapas. Conforme a proposta, as primeiras 2 horas haverá em até 2 meses após a promulgação da PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição. Ou seja, vai para a Constituição, amigo. Né? Deus abençoe que haja cláusulas pétreas que não sejam mudadas nunca. Nunca. Né? Enfim, as primeiras 2 horas serão em até 2 meses após a promulgação. Já as 2 horas restantes em até 12 meses após a redução das 2 primeiras. Excelente, excelente. Entendeu? Muito bacana. Um outro ponto que eu anotei também a respeito desse assunto é o seguinte: deveriam rever também o deletério banco de horas. O que é o banco de horas? O trabalhador faz a hora extra e ele não recebe em dinheiro, ele recebe como descanso. Eu confesso a vocês que eu não acho isso justo, não acho isso justo, entendeu? Se o trabalhador fez a hora extra, deveria receber em dinheiro no contra-cheque, não em descanso, né? Deus abençoe que eles revejam isso também, principalmente agora com a nova lei, né? Enfim, eu não gosto desse banco de horas, eu acho isso terrível. Por que eu acho isso terrível? Porque um funcionário que cobre as férias de um colega e acaba fazendo hora extra, como foi o meu caso, principalmente na última empresa que eu trabalhei, cobrindo férias de um colega muito bacana que trabalhava comigo e que trabalhava num horário parecido com o meu, eu fazia sempre 2 horas por dia, 2 horas extras, né? No primeiro ano que eu trabalhei na empresa, o ex-presidente, que infelizmente faleceu há poucos dias, senti muito a partida dele porque era um homem muito especial. Tinha um senso de justiça muito bacana. Na gestão dele, todos os funcionários recebiam em dinheiro por hora extra trabalhada. Ou seja, eu acho que é exatamente isso, é o justo. O funcionário fazer 2 horas extra por semana, por dia de trabalho na semana, tá no mínimo aí 12 horas extras. Se o funcionário que saiu de férias tirar um mês de férias, são 48 horas extras que o funcionário faz. Entendeu? 12 por semana. Um mês tem 4 semanas. Quer dizer, quando a pessoa recebe a hora extra no contra-cheque, em dinheiro, acaba sendo bom. Ajuda o empregado a pagar uma conta ou a fazer uma economia e guardar um dinheiro. Agora a pessoa fazer 48 horas extras por mês, uma suposição, né? Ele fazendo 2 horas extras por dia, né, durante a semana, ao longo de um mês chegando a 48 horas extras, e o pagamento do funcionário ser o descanso, quando o colega que estava de férias retorna, eu não acho justo. Não acho justo. O justo é o funcionário receber. Então foi algo parecido que aconteceu comigo. No primeiro ano de empresa eu recebi em dinheiro. Já no segundo e no terceiro ano mudou a presidência, aderiram a esse regime deletério do banco de horas e eu acabei recebendo pagamento em descanso. Quer dizer, não é boa ideia. Pelo contrato, pela cláusula que eu li lá num dos papéis que eu assinei, o funcionário só receberia as horas extras caso fosse mandado embora. Não é justo isso, gente. Não é justo. O certo é o funcionário receber, se ele trabalhou e ele fez hora extra, no contra-cheque do mês seguinte. Entendeu? Enfim, Deus abençoe que mudem essa questão aí do banco de horas também, porque eu não acho justo. Desculpem aí a sinceridade, viu? Enfim. Felicidade é construção que leva tempo. Pode ser que reflitam sobre isso um dia. Pois bem, de assuntos de política, sobre política, né, da semana passada para cá foram esses os que me chamaram a atenção. E de assuntos gerais,
né? Passando para assuntos gerais, poucos, mas alguns assuntos importantes. O que me chamou a atenção da semana passada para cá? No dia 16 de maio eu li uma notícia interessantíssima. A atriz Sophie Charlotte será Magda no filme da biografia do queridíssimo Roberto Carlos. Para quem não sabe, Magda foi uma das primeiras namoradas do cantor nos anos 60. Marina Rui Barbosa será a dona Nice Braga, que foi a primeira esposa do Roberto Carlos. E o ator Leonardo Bittencourt interpretará o saudoso, queridíssimo Erasmo Carlos. Excelentes nomes, excelentes nomes. Boas escolhas, muito legal mesmo. Quando eu vi a notícia, eu fiquei animado e ansioso, né? Ansioso para que o filme chegue o quanto antes aos cinemas. São 2 filmes que eu quero assistir, se Deus quiser, esse ano ainda. É o filme do queridíssimo Roberto Carlos e o do queridíssimo Bolsonaro também. É o Dark Horse. Tem me chamado a atenção. Enfim. Li uma notícia também essa semana passada para cá e que eu fiquei com uma pena muito grande. Publicaram a notícia no dia 24 de maio a respeito de um assalto violento deixando Alain Prost com traumatismo craniano após ataque dentro de casa na Suíça. Que pena, viu? Que notícia terrível, né? E logo na Suíça, né? Um país que não tem histórico de violência, né? Enfim, uma pena. Fiquei triste com essa notícia aí. O grande Alain Prost não merecia passar por isso, não. A notícia também que me chamou a atenção essa semana, né? Esses últimos dias. A operação do queridíssimo Galvão Bueno na coluna, né? Deus abençoe a saúde dele cada vez mais e sempre. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu me lembrei que o Zeca Pagodinho operou e ficou bom, porque se ele não operasse ia ficar cadeirante. Então é importante, operar a coluna faz toda a diferença, né? Deus abençoe a saúde do grande Carlos Eduardo Galvão Bueno. Gosto muito dele, sou fã dele. E uma notícia também que me chamou a atenção a respeito de saúde foi sobre o querido Faustão, que foi ao hospital esses últimos dias para uma retirada de uma sonda nasogástrica, né? Enfim, Deus abençoe aí a saúde dessas pessoas maravilhosas. Também me chamou a atenção a notícia que eu li no dia 25 de maio desse ano, partida da dona Janira Schmidt, mãe do queridíssimo Tadeu Schmidt, aos 92 anos. É uma notícia tristíssima, né? Ela e a família perderam o filho Oscar há poucas semanas, né? E agora essa notícia triste aí, né? Deus abençoe essa família maravilhosa do Tadeu aí. Que fase difícil, né? Não é fácil. Mas dias melhores virão. Um dia após o outro, uma noite no meio, a gente busca força em Deus, né? E segue a vida, né? Enfim. Notícia triste. Uma outra informação, mudando de assuntos gerais, mas tratando também sobre o tema, e agora falando mais de respeito a mim. Essa semana agora, na segunda-feira, dia 25, eu fui ao Tianguá, município vizinho aqui de Ubajara, deixar alguns currículos em algumas instituições por lá. Muito bom, muito bom. Saiu como eu planejei, consegui visitar as instituições que eu queria. Graças a Deus ocorreu-se tudo bem, conforme eu havia planejado, né? Desde já eu faço meu agradecimento aqui às pessoas maravilhosas com quem eu falei. A senhora Vanessa, ao Diego, a Eduarda, a Raquel, enfim. Deus abençoe essas pessoas maravilhosas aí, as instituições, né? E é o que eu disse
há alguns vídeos atrás e reforço aqui, né? A semente está sendo plantada. Agora é esperar Deus agir, né? E eu tenho muita fé em Deus, sinceramente. Enfim, aproveitei no mesmo dia também, joguei na Mega Sena, aqui na lotérica aqui de Ubajara, concurso 3011. Ainda acertei um número. Acertei o número 5. Eu joguei 5, 26, 29, 47, 54 e 55. E o resultado foi 2, 5, 27, 36, 40 e 60. Bati na trave, né? Enfim, eu considero uma glória acertar pelo menos um número, né? Enfim, o segredo é não deixar de jogar, né? Sempre jogar um pouquinho. Vai que a sorte sorri, né? Pois bem, meus amigos, é isso aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre. Um abraço para todo mundo. Uma abençoadíssima, né, término de semana aí. Sexta-feira, amanhã, final de semana está chegando. Deus abençoe de maneira grandiosa, poderosa e infinita a cada pessoa aí do outro lado. Obrigado pelo carinho, pela atenção mais uma vez e sempre. E é isso, estimar vocês aí muita saúde, proteções divinas, realizações, alegria, felicidade, fé, santidade, né? Abençoadas atividades sempre, né? Sempre sob as proteções de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, São João Paulo II, Nossa Senhora de Aparecida, aonde vocês forem, por onde andarem, com quem estiverem e em tudo que realizarem, hoje e para sempre, viu? Sinceramente, é o que eu estimo de coração para todo mundo aí, viu? Valeu, um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tchau.